Fala galera que vai fazer o concurso para o IBGE amanhã, domingão, dia 20 de fevereiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trazer os principais pontos da matéria, para quem sabe, prever assuntos que possam vir a ser cobrados nessa prova e ajudar vocês aí a conquistar aquela vaga. Vamos nessa? Vamos! Então, vamos dar início lembrando o conteúdo programático. O que o examinador da FGV vai cobrar? Conceitos básicos, operação de computadores, funcionalidades e aspectos de configuração de CPU, monitor de vídeo, dispositivos de memória dinâmica de massa, teclado, mouse, impressora, armazenamento de dados, conceitos de diretórios e arquivos, operações usuais no manuseio de dados computacionais. Esse é o item 1. Aspectos de segurança dos sistemas computacionais, qualificações de acesso, chaves e senhas, vírus e antivírus, procedimentos de backup. Aplicativos computacionais básicos, funcionamento de editores de texto, planilhas, navegadores e conhecimentos de Word e Excel. Ele restringe a Word e Excel. Comunicação através de redes computacionais, recursos necessários e mecanismos de comunicação. Programas de transferência de arquivos e correio eletrônico. Organização da intranet e internet. Operação do sistema operacional Windows 7 ou superior. Então, vamos lá. Quando ele fala conceitos básicos, operação de computadores, a gente tem que lembrar que uma arquitetura simplificada de computadores é formada por dispositivos de entrada e saída, processador e memória. Dispositivos de entrada são equipamentos que enviam informações do homem para a máquina. Teclado, mouse, webcam, scanner, tudo aquilo que o homem utiliza para enviar informações para a máquina são dispositivos de entrada. Chegando ao computador, esses dados transmitidos são processados. A unidade central de processamento é o cérebro. E aí, olha o fluxo. A informação entra, é processada e sai. Os dispositivos de saída fazem o papel inverso. Retornam a informação do computador para o homem. E aí eu tenho como exemplos o monitor, o datashow, a impressora, o plotter. O que é um plotter? Uma impressora para grandes formatos de papéis. A caixa de som, o alto-falante, são exemplos de dispositivos de saída. Então, observa o fluxo. Uma webcam é entrada, está capturando e enviando para o computador. O monitor é saída, vai estar exibindo a imagem. Então, eu tenho entrada, processamento e saída. No caso do processador, a gente inclusive pode confundir o processador com o CP, ou CPU. Um processador hoje ele pode ser dual-core, quad-core, ele pode ter múltiplos núcleos. Cada núcleo é uma CPU. A unidade central de processamento ela é composta por unidade de controle, ULA e registradores. Então, se o examinador perguntar quais são os componentes do processador, quais são os componentes da CPU, isso ficou melhor. Quais são os componentes da CPU? Unidade de controle, unidade lógica e aritmética e registradores. O que são registradores? Memória mais rápida que existe na informática. Legal? Voltando aqui para o conteúdo programático, ele coloca assim: operação de computadores, funcionalidades e aspectos de configuração de CPU. Vamos lembrar que a CPU ela tem como principal fabricante hoje a Intel. Existem vários modelos que são Core i3, i5 e i7, os principais atualmente. Cada um desses modelos pode ter vários núcleos e cada núcleo tem uma velocidade ou clock expressa em Hz. Por exemplo, 2 GHz são 2 bilhões de ciclos por segundo. Agora vamos falar de monitor. Quando eu penso em monitor, eu tenho que lembrar que existe um monitor velho, que é o CRT, de tubos de raios catódicos, passando pelo monitor de plasma, de LCD, que é o display de cristal líquido, chegando ao monitor de LED, que é o diodo emissor de luz. Hoje a gente tem como padrão aí os monitores de LED. O conector usado para ligar o monitor ao computador tende a ser um conector hoje em dia HDMI, e a resolução dos monitores é expressa através de pixels.
Essa resolução pode trazer a quantidade de linhas e colunas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma resolução de 800 por 600, 1024 por 768. Aí existem diferentes resoluções. Eu não vou ficar aqui colocando as resoluções. Eu só preciso que vocês entendam que isso determina a quantidade de linhas e colunas. E quanto maior a quantidade de linhas e colunas, maior vai ser a quantidade de pontos de luz, de pixels. Esses pontos luminosos são formados por uma tríade RGB, que são as cores que o monitor trabalha, Red, Green, Blue. Na verdade, essas são as cores primárias, né? Red, Green, Blue. Então, a partir dessas cores vão surgindo as demais. Red, vermelho, Green, verde e Blue, azul. Dispositivos de memória dinâmica e de massa. Qual é a diferença entre a memória dinâmica e a memória de massa? Essa memória dinâmica, comumente, ela é volátil. E a memória de massa, comumente, é o quê? Não volátil. A memória que ele chama de dinâmica pode estar associada à memória RAM. E a memória de massa ao HD, ao SSD. Lembrando que o SSD hoje está na moda, é o que mais tem caído em prova quando a gente pensa em hardware, né? O SSD é o sucessor do disco rígido magnético convencional. Teclado, mouse e impressora. Teclado, a gente vai ver uma questãozinha daqui a pouco. Mouse vai manipular o ponteiro. Impressora, tem que lembrar os mecanismos de impressão, matricial, jato de tinta, laser. Lembrar que a resolução da impressora é expressa em pontos por polegada, DPI. Armazenamento de dados, conhecer as mídias magnéticas, óticas, sólidas, mídias magnéticas, disquete, disco rígido, mídias óticas, CD, DVD, Blu-ray, mídias sólidas, cartão de memória, pendrive, SSD. E aí já vai entrando em sistemas operacionais, quando ele fala conceitos de diretório, que são as pastas, e arquivos, que são coletâneas de dados, de informações, operações usuais no manuseio de dados, copiar, recortar, mover, excluir, renomear. Bom, revisamos aí rapidamente o item 1. Vamos fazer algumas questões? Vamos. Como é que uma questão de teclado pode ser abordada e criar dificuldade? Olha aí. As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes formas, dependendo do seu layout, que pode variar de acordo com cada país. No Brasil, os padrões de teclado certificados pela ABNT são baseados em... E agora? O nosso layout, pessoal, é um layout QWERTY. O que é isso? Dá uma olhada nas primeiras letras do teclado. Q, W, R, T, Y. Então, o nosso layout de teclado, ABNT, é QWERTY. Agora, além de ser QWERTY, existe a ABNT, que tem a tecla cedilha, e o ABNT2, que além da tecla cedilha, é marcado por ter uma tecla chamada Alt-GR. E essa tecla Alt-GR permite pegar um terceiro caractere na tecla. Um terceiro observem que há algumas teclas que tem caixa alta, tem um caractere em cima, que a gente acessa com Shift, e um caractere mais à direita, que a gente acessa com Alt-GR. Legal. Vamos para a próxima. Dentro da organização dos computadores, as memórias têm a finalidade de armazenar dados que serão empregados pelo computador de modo que ele possa executar suas tarefas. Memória é muito importante para a máquina. As memórias podem ser classificadas de várias formas. Pelo seu tempo de acesso. Lembrando que quanto menor o tempo de acesso, mais rápida é a memória. Pela sua capacidade, pela sua volatilidade. O que é uma memória volátil? Uma memória que só vai armazenar dados enquanto houver energia, enquanto o computador estiver ligado. Faltou luz, perdeu. Né? A volatilidade está associada a algo temporário. Então, se a gente vir algo não volátil, é permanente. Em um computador, a memória que possui o menor tempo de acesso é o mesmo que a memória mais rápida. Entendam que eu tenho que chegar a Búzios. São 200 km. Se eu andar a 50 km por hora, eu vou levar 4 horas para chegar.
Se eu aumento a velocidade para 100, eu levo 2 horas. Se eu aumento para 200, eu levo 1 hora. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Qual é a memória mais rápida que existe na informática? O registrador. Então, gabarito aí, letra E. Entendam esse papo de memória, a gente pode representar isso como uma pirâmide, onde eu vou ter a velocidade e a capacidade inversamente proporcionais. Quando eu penso no registrador, ele está lá no ápice. Ele é o mais rápido, mas é menor. Depois vem a memória cache. Depois vem a memória RAM. Estas memórias são dinâmicas. Na verdade, pessoal, a memória RAM é dinâmica, o registrador e cache são estáticas. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu vou classificar essas memórias como voláteis. Ok? E as memórias de massa são as de maior capacidade e menor velocidade, né, diante desse gráfico que é inversamente proporcional de pirâmide. E nessas memórias de massa, eu vou ter dados o quê? Permanentes, não voláteis. Aqui entra o HD. Na verdade, o que seria mais rápido? O SSD, depois o HD e depois as mídias óticas e por aí vai. Beleza? Então, o gabarito aí é letra E. A memória mais rápida que existe na informática, que tem menor tempo de acesso ao registrador. Vamos que vamos. Na comparação entre os drives HD e SSD, considere os seguintes fatores. Item 1. O custo por gigabyte armazenado. O HD é mais barato. O SSD é mais caro. Ele quer saber, está correto concluir que os drives com tecnologia HD apresentam vantagens. Bom, o HD tem um custo por gigabyte menor? Tem. É uma vantagem? Sim. Então, item 1 é verdadeiro. Agora, na velocidade de leitura, ele perde. Por quê? Porque o SSD é mais rápido. Entenda aí o que eu estou colocando. O custo por gigabyte, o HD é mais barato. Se ele é mais barato, ele ganha. Só que na velocidade de leitura, o SSD é mais rápido, então o HD perdeu. Na capacidade máxima de armazenamento, o HD, por ser mais barato, o HD é maior. Então ele ganha. Mas o fato do HD ter partes móveis, o HD ele tem discos que giram e agulhas, né, formando uma cabeça para a leitura do disco. Então, se o disco rígido cair, é muito possível que aquela cabeça arranhe a superfície e deixe o HD inutilizável. O HD ele não é resistente a impactos. O SSD é sólido. O SSD dentro é como se ele tivesse um monte de pendrive, um monte de chips. Então ele é mais resistente a impactos, a quedas. Então, aqui o SSD é resistente a quedas. O HD não. Então, nesse ponto, o HD perdeu. O HD perdeu. Está correto concluir que os drives com tecnologia HD apresentam vantagens nos itens 1 e 3. Gabarito aí, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos tradicionais e discos rígidos sólidos. HD em geral são mais baratos. Verdade. O SSD é melhor e mais caro. SSD em geral são mais rápidos, por isso são mais caros. SSDs não têm partes móveis. Se não tem partes móveis, não tem nada para ficar girando, não tem nada que faça barulho. Então, SSD é mais silencioso. Ou seja, os 3 itens são verdadeiros. Gabarito aí, letra E. Observem que essa questão é relativamente nova. O SSD, pessoal, está na moda. Vai cair. Saindo
do contexto de hardware e passando para o gerenciamento de arquivos. No contexto do Windows 10, assinale a extensão que está associada a arquivos de imagem. Vocês têm que distinguir o formato de arquivo pela extensão. A gente tem arquivos de imagem, de áudio, de vídeo, arquivos compactados, arquivos de programas. Quais são os principais formatos de arquivos de imagem? Imagem, JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, são formatos de arquivos de imagem. De áudio, MP3, WMA, WAV, Wave, OGG. De vídeo, MP4, WMV, AVI, MOV, VOB, MKV. E de arquivos compactados, o padrão é o ZIP, mas tem ARG, RAR, dentre outras, GZ. No contexto do Windows, assinale a extensão que está associada a arquivos de imagem. Vamos lá. CSV é um arquivo de texto. EXE é um arquivo executável. O CSV é texto separado por vírgulas. É uma tabela, uma planilha para exportar e importar. Ele, por padrão, é associado ao Excel. EXE é um arquivo de programa. PNG é o gabarito. PNG é um arquivo de imagem. RAR é um arquivo compactado. E TXT é um arquivo de texto. Texto puro, texto simples do bloco de notas. Ok? Gabarito, então, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Essa questão, pessoal, caiu na Polícia Civil do Rio de Janeiro e causou uma discussão muito grande, né? Muitos erraram a questão, muita gente ficou eliminada na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E o assunto pode se repetir, a gente tem histórico de questões do IBGE falando de senha, então vale a pena bater em cima desse tema. O que a gente precisa lembrar das senhas? Se caiu uma questão assim, ó, é correto afirmar que as senhas devem ser fáceis de serem lembradas? Você marcaria esse item como verdadeiro ou falso? É correto afirmar que as senhas devem ser fáceis de serem lembradas? Claro que sim. Porque se você esquecer a senha, não adiantou nada, pô. Imagina, tu cria uma senha difícil pra caramba e não lembra. Aí ferrou. As senhas, elas devem ser fáceis de serem lembradas e difíceis de serem descobertas. São coisas diferentes. Eu tenho que ter uma fácil de lembrar, mas que os outros não consigam descobrir. Aí eu vou gerar um código. As senhas, elas devem ser códigos. Como é que eu posso fazer um código? Qual seria uma recomendação para isso? Eu posso pegar uma frase e vou inventar aqui. Ó. Pronto. Isso é um código difícil de alguém descobrir. Mas eu vou lembrar fácil, porque a minha filha Bela tem 11 anos. Vejam que eu coloquei aqui o A maiúsculo no início, MF minúsculo, Bela é nome próprio, letra maiúscula, tem 11, tem números, maiúsculas e minúsculas, e botei o arroba para representar o A do anos. Eu poderia dobrar. A minha filha Bela tem 11, eu poderia botar 2 Bs, tem 11, arroba. Eu estou querendo mostrar que os códigos, eles tendem a ter letras maiúsculas, letras minúsculas, números, caracteres especiais. Galera, quanto maior for a senha, mais difícil de alguém descobrir. Os caracteres especiais ajudam a proteger de ataques que a gente chama de força bruta. O que é um ataque de força bruta? Imagina. Galera, na academia,
que eu frequento, há armários. Os armários, eles têm um cadeado com 3 dígitos. Um cadeado com 3 dígitos, um cadeadozinho com 3 dígitos, representa que eu posso ter senhas variando de 000 até 999. O cadeado da academia é assim, de 000 até 999. Teve um determinado dia que eu esqueci a senha. Na verdade, eu esqueci a senha. Fiquei muito tempo sem academia e esqueci. O que eu tive que fazer? Cada dia que eu ia para a academia, eu tentava 50 vezes. Então, no primeiro dia, eu fui do 000 até o 049. No segundo dia, eu fui do 50 até o 99. E dessa forma, eu posso afirmar que em 20 dias eu consigo abrir isso. Se eu tiver mais tempo e fizer 100, eu abro em 10 dias. Então, esse tipo de ataque é um ataque de força bruta. A força bruta, ela consiste em uma exaustiva repetição para a quebra de uma senha. Aí, ainda bem que eram 3 dígitos, porque se fossem 4, ferrou. Se eu tivesse 4 dígitos, eu não teria apenas 1000 combinações de 000 até 999. Olha aí, eu tenho aqui o X, que pode ter 10 combinações, e X pode ter 10, e X pode ter 10. Eu teria aqui eu tenho 10 ao cubo, aqui eu tenho 10 ao cubo, aqui eu tenho 1000 combinações. Se eu colocar mais um X, eu vou passar a ter 10 elevado a 4. Aí eu vou ter 10.000 combinações. Aí eu vou ficar maluco. Eu não vou levar 20 dias, eu vou levar 200 dias. E isso vai tornando mais difícil a quebra da senha. Então, quanto maior a quantidade de dígitos ou de caracteres, é fato que a senha se torna mais difícil de ser descoberta, mais difícil de ser quebrada. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Se eu coloco 4 dígitos, eu vou poder ter 10, 10, 10 e 10. Aí, eu vou ter 10 elevado a 4. Combinações. Se, além de números, eu puder ter 4 caracteres alfanuméricos, o que você tem que perceber? De A a Z tem 26, mais os 10 algarismos. Aí eu passo a ter uma base 36. Se eu considerar 4 caracteres alfanuméricos, esse X vai poder assumir 36 posições de A a Z e de 0 a 9. Cada um deles vai poder ter letras e números. Então, eu vou ter 36 elevado a 4. O fato de eu usar letras maiúsculas e minúsculas tornou a minha combinação maior. E quanto mais combinações eu tiver, mais difícil de alguém descobrir. Beleza. Se eu fizer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, eu vou ter 26 maiúsculas, 26 minúsculas, mais 10 do algarismo, dos números. Aí eu passo a colocar isso como 62. Então, tomara que faça a distinção de maiúsculas e minúsculas, porque aí a minha combinação vai passar a ser 62 elevado a 4. Agora, qual o problema da questão? Olha só que interessante. Maria está trabalhando numa política de senhas. Já está estabelecido que as senhas devem conter 4 caracteres. Então, eu vou colocar aqui que nem forca, 4 caracteres. Será considerado um alfabeto com 26 letras. E os caracteres especiais estão limitados à lista abaixo. Então, eu vou ter 26 letras e 9 caracteres especiais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 símbolos, que eu vou chamar de símbolos. A partir disso, Maria imaginou 3 alternativas, cada uma com distintos requisitos mínimos obrigatórios, que devem ser observados na criação de uma senha saber. Item 1. Pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um caractere especial.
pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um caractere especial. Quando eu restringo aqui a uma letra maiúscula, aqui vai ficar com a base 26. Pelo menos um caractere especial vai ficar com a base 9. E aí, quantos caracteres eu posso ter? 26 maiúsculos, 26 minúsculos, 10 algarismos mais 9 símbolos. Então, eu tenho 26, 52, 62, 71. Aqui pode ter 71 combinações, aqui pode ter 71 combinações. Esse seria o número de combinações do item 1. Agora, no item 2, pelo menos uma letra minúscula, 26. Pelo menos um dígito numérico, 10. E os outros dois? Sei lá, os outros dois podem ser qualquer coisa. Qualquer coisa está dentre 71 opções, né? 26 maiúsculas, 26 minúsculas, 10 números e 9 símbolos. Mas eu preciso que você observe que o item 2, se eu multiplicar isso aqui, ó, vai ser maior do que o item 1. Porque no item 1 eu tenho 9 símbolos, no item 2 eu tenho 10 números. Então eu posso dizer que a regra do item 2 tem mais combinações que a regra do item 1. Então a regra do item 2 torna a senha mais forte. Ainda que o item 1 tenha caracteres especiais, o fato de eu estar restringindo diminui a quantidade de combinações. Então, se o carinha que vai quebrar a senha sabe que vai ter que ter um caractere especial, ele sabe que um daqueles caracteres vai ter que ser símbolo, vai ter que ter 9 combinações. Isso restringe, diminui a quantidade de combinações, tornando a senha, quanto mais restritiva for a senha, no sentido de menos caracteres, pior. E a terceira opção? Pelo menos uma letra maiúscula. Letra maiúscula são 26. Pelo menos uma letra minúscula, 26 também. Depois 71 e 71. Então eu tenho aqui a senha com a maior quantidade de combinações. Eu posso ter 26 maiúsculas, 26 minúsculas e qualquer coisa é 71. Eu preciso que você entenda que aonde não tem restrição é 71. 26 maiúscula, 26 minúsculas, 52. 10 números, 62. E 9 caracteres especiais, 71. Então, aonde não tem restrição é 71. Aonde tem restrição, você vai analisar. No item 1, é uma letra maiúscula, 26, e um símbolo, que são 9. 26 vezes 9 vezes 71 vezes 71. No item 2, são 10 números, 26 vezes 10 vezes 71 vezes 71. E no item 3, são uma maiúscula e uma minúscula, 26 vezes 26, vezes 71 vezes 71. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber qual a senha mais forte. Aí, faltou o slide com as respostas. Mas qual vai ser a senha mais forte? O 3, depois a 2 e por último a 1. A resposta aí seria o quê? 3, 2 e 1. A senha mais forte é que vai ter mais combinações. E a senha mais fraca é que vai ter menos combinações. Cara, todo mundo errou essa questão na prova. Por quê? Porque a pessoa acha que, se tem símbolo deve ser mais difícil. Mas se eu estou restringindo, observem, pessoal. Se eu tenho uma senha somente de letras e uma outra com letras e símbolos, é lógico que a que tem letras e símbolos tem mais combinações. Agora, olha só que coisa engraçada. Se eu tivesse uma senha somente de símbolos, ela seria bem fraca, né? Porque se eu só tenho 9 símbolos, imagina, se eu tivesse uma senha somente, é porque a restrição é que é o detalhe. Se eu coloco assim, uma senha somente de símbolos, ela vai ter o quê? Se forem 4 dígitos, 9, 9, 9, 9. Se for somente de números, eu vou ter 10, 10, 10 e 10. Se for somente de letras, eu vou ter 26, 26, porque o alfabeto tem 26, 26, 26. Então, se for letras e números, letras e números, eu vou ter o quê?
26 letras e 10 números. 36, 36, 36, 36. É óbvio que letras e números vai ser mais forte do que só letras, do que só números, do que só símbolos. Se for letras e símbolos, eu vou ter 26 com 9, 35, 35, 35, 35. Então, eu ainda prefiro letras e números a letras e símbolos. É isso que eu estou querendo mostrar. Tomara que vocês estejam entendendo. Então, vamos que vamos. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, um professor precisa carregar as notas dos seus 70 alunos numa planilha do Excel, de modo que ele possa calcular a média dos alunos e imprimir uma lista alfabética com resultados. Para cada aluno, o professor dispõe do nome e das 4 notas numéricas de 4 avaliações. Considere os extratos de conteúdo dos 3 arquivos com extensão TXT exibidos a seguir. Então, ele tem 3 arquivos de texto que ele precisa importar no Excel. O que a gente vai perceber aí? Acho que para facilitar essa explicação, eu vou abrir um arquivo no Word e vou mostrar para vocês como é que funciona a conversão de texto em tabela, porque o princípio vai ser o mesmo. Observem comigo aqui, ó. Mostrando um arquivo do Word. Vamos colocar dados aleatórios. Vem comigo. Vamos colocar aqui, ó. Nome, nota 1, nota 2. Observem que eu coloquei vírgulas, né? Nome, nota 1, nota 2. Então, vou colocar aqui Renato Costa. 9,5,8. Felipe Luca, 6 e 7. Se eu converter esse texto em tabela, o que vai delimitar o fim de uma coluna? Nome, vírgula, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula. Eu tenho que ter um caractere aqui delimitador. Nesse caso, a vírgula é o delimitador. Só que eu vou esbarrar num problema. Vocês já perceberam qual é o problema? Olha comigo lá. Inserir, tabela, converter texto em tabela. Quando eu escolher a vírgula como delimitador, o 9,5 tem vírgula como separador decimal. Só que ele não vai entender que o 9,5 é um número e vai separar o 9 do 5, criando uma coluna a mais. Olha que tristeza. Para que essa tabela pudesse ser realizada corretamente, eu não poderia ter um delimitador igual ao separador decimal. Eu teria que colocar aqui, por exemplo, o ponto. O americano, ele usa o ponto como separador decimal. Então ele adota a vírgula como delimitador. No Brasil, a gente usa a vírgula como separador decimal. Então a gente tem que escolher um outro caractere como delimitador. Normalmente, a gente escolhe o ponto e vírgula. Aí o ponto e vírgula separa corretamente. Olha lá, estou substituindo os delimitadores pelo ponto e vírgula. Dessa forma, quando eu realizar a conversão, ela será feita de maneira correta. Converter texto em tabela. Agora adotei o ponto e vírgula, ficou certinho. Então, observa comigo. O que essa questão queria saber é quais arquivos podem ser convertidos em tabela no Excel de maneira correta, considerando que há um nome e 4 notas. Se vocês observarem a letra A, ou melhor, o item 1, a gente tem nome, ponto e vírgula, nota 1, ponto e vírgula, nota 2, ponto e vírgula, nota 3, ponto e vírgula. O 9,5 está com vírgula, o 9,8 está com vírgula. Então, se eu adoto o delimitador, que é o ponto e vírgula, eu vou conseguir converter corretamente. Agora, no item 2, a gente tem um problema. Porque se eu adotar o ponto e vírgula como delimitador, Maria 9 vai ficar numa célula só. E 9,8 pipeline vai ficar em outra célula.
Aí o João 10 vai ficar junto, ó. Não tá legal. E se eu adotar como delimitador essa barra em pé, eu posso adotar qualquer caractere como delimitador. Mas se eu colocar a barra em pé, eu só vou ter aqui, olha aí, ó, o nome e as notas todas agrupadas. Então no item 2 não existe um caractere que sozinho sirva como delimitador. E eu não tenho como chegar para o programa e falar assim, ah, são dois delimitadores, a barra em pé e o ponto e vírgula. Não pode. Tem que ser um delimitador só. Então o item 2 é falso. No item 3, ele colocou a vírgula. Só que qual é o problema do item 3? 9,8, 9,5. O enunciado diz que são 4 notas. Não pode ter 5 notas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Porque o 9,8 era para ser uma nota só. Então, se eu adoto a vírgula como delimitador, eu não posso adotar o separador decimal como a vírgula. Ou seja, a resolução dessa questão indica que adequado é só o primeiro trecho. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Esse formato de arquivo é chamado de CSV, valores separados por vírgula. Lembrando que essa tradução ela vem da língua inglesa e o americano utiliza a vírgula. Nós utilizamos o ponto e vírgula porque o nosso separador decimal já é a vírgula. Então, sempre que você vira esse formato, já remete aí na cabeça o formato CSV, ok? Que é exclusivamente de texto com delimitador, comumente o ponto e vírgula. Legal. Agora uma questão que apareceu também recentemente na prova da Polícia Civil, no final de semana passado, né, no concurso de investigador aqui do Rio de Janeiro, também foi da FGV. Uma questão que é repetitiva. Isabela pretende enviar um e-mail para um grupo de colegas, de modo que cada um deles receba o e-mail sem saber que os outros receberam. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar as mensagens, ou melhor, eu vou ter que enviar a mensagem com os destinatários no campo CCO. O campo CCO representa uma cópia carbono oculta. Então, imagine a seguinte situação. De A para B, com cópia carbono para C e D, com cópia carbono oculta para E, F e G. Existe o botão responder, cuja seta é para a esquerda. Existe o botão encaminhar, cuja seta é para a direita. E existe um botão responder para todos. Não existe encaminhar para todos, não faz sentido. Agora, responder para todos. Se o F decidir clicar no botão responder para todos, se ele responder, vai para o A. Se ele responder para todos, vai para quem? Para o B, para o C e para o D. Estes estão visíveis para todo mundo. Qualquer um está vendo o A, o B, o C e o D. Agora, F não tem como saber do E, não tem como saber do G. Se estes E, F e G estão ocultos, o único que sabe da existência do E, do F e do G é o próprio emissor da mensagem original. Então, F não tem como mandar para E, até porque se tivesse como F descobrir que tem outros ocultos, teria como deixar de ser oculto. Então não faz sentido. Ainda que ele responda para todos, vai responder para todos que estão visíveis. E aí lembrando que qualquer um que responda para todos, vai responder para os que estão visíveis. Ou seja, o A, o B, o C e o D. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos que vamos. Questão da Polícia Militar do Amazonas. Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos. O que é um protocolo? Qualquer ação em uma rede é regida por um protocolo. Então, um protocolo é um verbo, é uma ação. Ele vai realizar uma ação. O que o FTP faz? O FTP é empregado para transferência de arquivos na internet. File Transfer Protocol. O item 1 é verdadeiro. FTP, transferência de arquivos, download, upload. Item 2. O HTTP é para acesso a páginas.
O serviço de páginas é chamado de web. Só que o HTTP não tem criptografia. O HTTP é inseguro. Protocolo seguro é o HTTPS. Então, a ausência do S implica no item 2 errado. Ok? O HTTPS é que seria seguro. O HTTP é inseguro. O 1 é verdadeiro, o 2 está errado. O 2 está errado, já eliminei duas respostas. 1 é verdadeiro, já eliminei mais uma. A dúvida agora está no item 3. 170.66.11.10 é um exemplo de endereçamento IP? O IP ele tem 4 números separados por ponto. Cada número pode variar de 0 a 255. Então, jamais haverá um IP 200, 260, nunca. 260 seria inválido. O número ele tem que estar compreendido entre 0 e 255. 170 está dentro, 66 está dentro, 11 está dentro, 10 está dentro. Então, esse IP é um IP válido, é um IP factível, possível. Então, o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. Professor, não entendi. Ô, meu filho, então decora que o raio do IP vai ter 4 números separados por ponto, variando de 0 a 255. Ok? Letra D de delta. Vamos para a próxima. Olha que questão bacana essa daí da Polícia Civil também. Uma URL é o endereço de uma página, um endereço de um recurso na internet. A URL, ela tem uma sintaxe abstrata, onde a gente acaba ignorando detalhes. Comumente, ela traz protocolo ou esquema, dois pontos, barra, barra, domínio, dois pontos, porta, barra, caminho, barra, recurso. Essa seria uma sintaxe resumida aí da URL. O HTTP ou HTTPS que aparece no início é o nosso protocolo ou esquema. O www.mercado.com.br é o domínio. Informática, tudo que vem depois da barra a gente chama de caminho, que é a estrutura de diretórios para levar ao recurso, que é o arquivo propriamente dito. Caminho em inglês é path. Agora, sempre que tiver uma interrogação, a gente tem um parâmetro depois. E esse parâmetro pode ser uma consulta. Consulta em inglês é query. String é uma sequência de caracteres. É um conjunto de caracteres. Então, esse trecho que tem filtro, consulta, filtro, deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Esse trecho vai ser a query string. O que não foi explicitamente especificado? A porta. A porta, ela deveria vir depois do domínio com um sinal de 2 pontos. Então, por exemplo, é possível... Professor, não estou entendendo o que é porta. Bom, hoje a gente está na véspera da prova. Hoje você só vai decorar que o HTTP, por padrão, usa a porta 80. E que o HTTPS, por padrão, usa a porta 443. Quando você se conecta à internet, você tem 65.536 portas. Coisa pra caramba. Mas, via de regra, essas portas estão fechadas. O firewall fecha as portas que não estão sendo usadas. Sempre que eu acesso uma página com HTTP, o padrão é a porta 80. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu abrir o navegador. O que é uma coisa padrão? Padrão é aquilo que, se eu não fizer nada, vai funcionar daquele jeito. Né? Então, se eu colocar aqui www.estrategiaconcursos.com.br, se eu colocar 2.80, vai abrir. Porque o 80 é o padrão do HTTP. Então, não vai fazer diferença colocar o 80 ou não.
Agora, se eu colocar aqui estratégiaconcursos.com.br, 2 pontos, qualquer numeração diferente daquilo que é padrão, se não houver uma combinação prévia entre o servidor e o cliente, eu não vou conseguir abrir a página. Numa questão de prova, se o examinador colocar assim, http ibge.gov.br 2.50. Se ele perguntar qual é a porta que está sendo usada nessa URL, não tenha dúvida, é a porta 50. Aí você vai gritar assim, mas professor, eu não aprendi que o HTTP é 80? Ô meu filho, 80 é o padrão. Padrão, você não precisa nem colocar. O padrão é aquilo que se você não fizer nada, ele vai usar a porta 80. Mas se você especificar uma porta, vale o que está escrito. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas que ele está colocando a porta 50 aqui, é um fato. Agora, só por descargo de consciência. Se eu colocar aqui http ibge.gov.br /443. O que é isso aqui? O fato de estar com a barra demonstra que isso é um caminho. Aí é como se eu tivesse criado um diretório, uma pasta chamada 443 para armazenar o meu recurso. Com barra não é porta. A porta tem 2 pontos. Então, nessa sintaxe, se vocês observarem, não tem 2 pontos número. Não tem uma porta. Então, aquilo que não foi explicitamente especificado é a porta. Por isso o gabarito aí é o que? Letra D de delta. Tomara que caia. Tomara que caia. Vamos para a próxima. Agora a gente está vendo outro assuntozinho clássico do Excel, que é o papo de rastrear precedentes e rastrear dependentes. Olha comigo aí, ó. Estou abrindo o Excel para poder mostrar. Vou aproveitar e vou fechar o Word para o meu computador não ficar muito pesado. Lembrando que eu estou com software aqui de transmissão, um monte de programas abertos, né? Então, legal. Abri o Excel. Agora, eu vou colocar aqui, ó, 7 e 3, 6 e 4. Olha para o lado, não olha para cá agora não. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pronto, pode abrir. Olhou para a tela? Diga-me o seguinte, é possível inferir, o que é inferir? É deduzir, que a célula D1 é igual a 2, A1 mais A2? Eu posso inferir que D1 é igual a 1 mais A2? A1 é 7, A2 é 3, 7 mais 3, 10. Pode? Pode. Posso inferir que D1 é A3 mais A4? Pode também. Posso inferir que D1 é A2 mais A3? Não, que A2 mais A3 dá 9. Observem que qualquer conta que dê 10 está no campo da inferência, da dedução. Agora, se eu clicar lá em fórmulas e mandar rastrear precedentes ou rastrear dependentes, o que ele me mostra? Essa seta. O que ele está me mostrando aqui? Ele está me mostrando que a fórmula na célula D1 tem como precedente A3 e A4. Então, nesse caso, eu posso afirmar que a fórmula tem A3 e A4, e não A1 e A2. Então, 10 é 6 mais 4, A3 mais A4. O objetivo dessa seta é indicar precedente e dependente. O que é o precedente? Eu posso dizer que A3 e A4 são precedentes de D1. Se o cara colocar assim, A3 é dependente de D1? Não. D1 depende de A3. Olha a posição da seta. D1 está apontando para D1. Depende. Olha a bolinha lá no A3 e no A4. Então, D1 depende de A3 e de A4. A3 precede D1. D1 é dependente de A3 e de A4. A3 e A4 são precedentes de D1.
Legal. Agora olha essa questão do TCE. A1 vale 10. 10 mais 30 dá 40. A3 vale 30. A3 mais 10 dá 40. A1 vale 10. 10 vezes 4 dá 40. A3 mais 10 também dá 40. E adivinha, A2 mais 20 também dá 40. Todas dão 40. Mas ele quer saber qual é a fórmula que foi digitada na célula B1. Na célula B1, a gente tem uma seta vindo de A2. Então a fórmula vai ter que conter A2. Por isso o gabarito é letra E. Se vai ser A2 mais 20, se vai ser A2 vezes 2, isso eu não sei. Eu só sei que tem que ter A2. E as outras alternativas não tem A2. Então o gabarito aí é o quê? Letra E. Pessoal, qual operador? Eu não sei. Podia ser A2 mais 20, podia ser A2 vezes 2, poderia. Não faz diferença para mim. Lógico, se tivesse as duas questões ia anular. Mas o que importa é você identificar que B1 depende de A2. Então a fórmula tem que ter A2. E a única alternativa com A2 é a letra E. Por isso, o gabarito aí é a letra E. Outro assunto muito cobrado pela banca está associado a erro de referência circular. O que é isso? Olha só. Vamos tirar esse papo aqui dos precedentes. Remover setas. Eu posso colocar igual a soma de A1 até A4? Posso. Eu posso colocar igual a soma de A1 até A6? Eu estou na A6. Se eu mandar somar de A1 até A6, vai dar um erro de referência circular. Olha o que é referência circular. A referência circular se refere à fórmula onde a sua própria célula, direta ou indiretamente, está sendo citada. Essa é a ideia da referência circular. Se eu estou na célula 6, eu não posso fazer referência à célula 6 durante a fórmula. Então, imaginem aqui, ó. Considere uma planilha do Excel em que as regiões de A1 até A10 e C1 até C10 têm números aleatórios. É só para dizer que não está em branco, tem números. E na região de B1 até B4, foram inseridas, respectivamente, as seguintes fórmulas. Então eu tenho aqui, ó, B1, B2, B3 e B4. B1 é a soma de A1 até A1. Não tem problema algum. Pessoal, mas é estranho A1 até A1. A1 até A1 é A1. É como se estivesse somando só A1. É estranho, mas não vai dar erro. B2 não pode ser a soma de A2 mais B2. Aqui vai dar erro de referência circular. Se eu estou na célula B2, eu não posso somar B2. B3 é a soma de A1 até C3. De A1 até C3, a gente vai ter A1, A2, A3. B1, B2, B3. C1, C2, C3. Se eu estou na célula B3, eu não posso fazer referência a B3. Então aqui vai dar erro de referência circular. E B4, a média de A1, 5, A3, C4, passou. Não pode conter B4. Então, gabarito essa questão. 1 e 4 são as corretas. 1 e 4 são as corretas. Letra B de bravo. B de bravo? Isso, no alfabeto fonético. Beleza. Agora a gente parte para o Word e cai num assunto também batidão, que é o papo dos coringas. Como é que funcionam os coringas do Word? Gente, os principais coringas são o asterisco e a interrogação. O asterisco corresponde a um grupo de caracteres. A interrogação corresponde a um caractere. Qualquer. Então, vou pegar esse exemplo aí, ó. Se eu colocar LA asterisco R, ele vai procurar por laser,
vai procurar por lazer, ao contrário, né? Lazer, laser, vai procurar por lamber. Lamber é qualquer palavra que tiver começando com LA e tiver terminando com ER. Aí eu não consigo pensar em outras. Se eu colocar LA, interrogação, ER, ele vai procurar por lazer e laser. Mas ele não vai procurar lamber. Porque essa palavra só vai poder ter 5 caracteres. Eu desconheço o terceiro. Então já deu para perceber que o asterisco ele pode corresponder a nenhum ou muitos caracteres. É um grupo de caracteres indeterminado. Enquanto a interrogação representa um caractere. Exatamente. Então, vamos de novo. Melhora. Se eu colocar aqui M, interrogação, O, ele vai procurar por medo, mato, mico, mito, maio. Qualquer palavra que comece com M, termine com O e tenha 4 caracteres. Se eu colocar M, presta atenção, asterisco O, ele vai procurar por maluco, mamão, maio, medo, mico, martelo. Qualquer palavra que comece com M, termine com O. Olha a diferença, então. Pessoal, e se você colocar... Olha que legal. E se eu colocar assim, ó, M, I, interrogação, ó. Ele vai procurar por medo, ele vai procurar por meio, ele vai procurar por mito, ele vai procurar por mijo, mas ele não vai procurar por mato. Por quê? Quando eu coloco entre colchetes, eu restringo os caracteres que eu posso colocar nessa posição. Então é como se fosse o jogo da forca. Aqui eu tenho M, aqui eu tenho um caractere que ou é o E ou é o I. Aqui eu tenho um caractere qualquer e aqui eu tenho O. Então, um caractere qualquer pode ser qualquer um, né? Sendo que o segundo só vai poder ser o E ou o I. A ideia dos colchetes é você especificar quais os caracteres que vão poder entrar naquela posição. Então, olha o que ele fez. Ele quer procurar por laser, lazer ou laser. Lazer ou laser. Só que ele quer usar os coringas para localizar precisamente essas ocorrências. Se eu colocar o asterisco, ele vai procurar o lamber. Se eu procurar com a interrogação, pode ser qualquer caractere. O gabarito aí é o que, gente? A letra E. Porque aí ele vai procurar com S ou com Z. Professor, e a vírgula? A vírgula não é necessária. Aí ele vai procurar também uma palavra que tenha vírgula. LA, vírgula, R. A vírgula não é necessária. Mas eu não vou desconsiderar por quê? Ainda assim está mais restritivo numa busca precisa do que a letra D, onde seria um caractere qualquer. A maioria errou essa questão. A maioria só conhece o asterisco e a interrogação. Existem vários outros coringas. Vários outros. Há uma aula aqui no YouTube que, se você procurar lá, localizar e substituir o Word Renato da Costa, você vai encontrar aí uma aula de 1 hora explicando os coringas do Word. Há dezenas de questões da FGV sobre esse tema. É um assunto muito relevante. A questão é, dá tempo de aprender isso hoje, na véspera? Bom, se não der, pelo menos esses 3 coringas tu já levou. Ok? Tomara que caia.
Vamos ver. Considere um documento no Word cujo conteúdo é exibido a seguir. Quando ele coloca uma única letra dentro dos colchetes, é a mesma coisa que não colocar o colchete, né? Porque vai ter que começar com B, vai ter que terminar com A vírgula, tem que ter um caractere antes e pode ter qualquer número de caracteres entre o B e esse caractere. Essa palavra vai ter que ter no mínimo 3 caracteres. O B, essa interrogação que eu não sei o que é, o A e a vírgula, né? Então, contando a vírgula, seria no mínimo 4 caracteres, mas a vírgula não é da palavra. Então, eu posso ter Bia, eu posso ter batata, banana, berinjela. Observem, tem que terminar com a vírgula. Se a berinjela não tivesse a vírgula, ela não seria resposta. Tem que terminar com a vírgula. Tem que terminar com a vírgula. Tem que ter um A e uma vírgula. Porque está escrito. Olha o A e a vírgula aqui. Então tem que ter o A e a vírgula. Tem que ter um caractere antes. Todas têm um caractere antes. Tem que começar com B. Então, batata, banana e berinjela. Gabarito aí. 3. Letra D de delta. Mais uma, agora da PM de São Paulo. Assinale o texto de busca que localizaria as ocorrências da palavra avisar e avisar, com S ou com Z, mas não procuraria aviar. Se eu colocar avi asterisco A, aqui eu posso ter de 0 a muitos caracteres. Então, aqui ele ia procurar, inclusive, aviar. Ele não quer que procure aviar. Só pode ser S ou Z. Esse S ou Z podia estar entre colchetes, seria a melhor coisa, mas aí teria que ter o A na frente, né? A maneira mais correta, então, seria o quê? Avi, S, Z, A. Só que essa alternativa não aparece. A letra C está faltando o A e não tem nada de OU dentro. Teria que colocar o S e o Z juntos. A resposta aqui ficou a letra D, onde ele colocou avi, interrogação A. Dessa forma, tem que ter um caractere aqui, não é uma opção, é uma obrigação, tem que ter um caractere. Esse caractere pode ser qualquer caractere. Então, vai pegar tanto o avisar quanto o avisar com S ou com Z. Gabarito, letra D de delta. Ok? E agora, questão do MPE. O que essa exclamação representa? A exclamação representa a negação. Quando ele coloca C, negou o E com acento, ele está dizendo que aqui haverá um caractere, mas que esse caractere não pode ser o E com acento. Então, a palavra tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. A letra A tem 7 e tem o E. Não pode ser a letra A. A letra E tem 5. Não pode, tem que ter 6. Tem que ter um caractere antes do Lula. Entre o C e o Lula. Só não pode ser o E com acento. Tem que ter um único caractere entre o C e o Lula. E não pode ser o E com acento. Então o gabarito aí é o quê? Letra B. Professor, repete. Ô meu filho, vamos lá. Se eu colocar B, exclamação, ó, lá, ele vai procurar por bala, bela e bula. Mas não vai procurar por bola, porque ele está negando ó. Então ele vai procurar bala, bela, bula. Tem que ter um caractere aqui, só não pode ser o ó. Mas não pode ser o bola. Ok? Então o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Avançando na matéria de processadores de texto, a gente tem uma questão falando sobre controle de alterações. Quando o controle de alterações é recomendado? Quando eu tenho um texto que vai ser revisado ou editado por muitas pessoas. Para que eu possa saber aonde cada um mexeu efetivamente, eu marco o controle de alterações. Dessa forma, sempre que eu vir um texto taxado, que é o texto com uma linha no meio, é um texto que foi excluído. E sempre que eu vir um texto sublinhado, é um texto que foi
inserido. Essas marcações no texto demonstram que o controle de alterações está habilitado. E aí eu vou poder aceitar ou rejeitar as mudanças que foram feitas por terceiros durante esse processo de revisão. Legal? Vamos que vamos! Questão da FGV de 2017. Esse texto que está aparecendo, ele está com alinhamento justificado, ele está alinhado entre as margens e tem uma letra ocupando várias linhas. Uma letra ocupando várias linhas é chamada de letra capitular. Capitular é o recurso onde a primeira letra de um parágrafo ocupa várias linhas. Galera, aumentar o tamanho da fonte, existe um botãozinho com uma seta para cima. Smart Art é para criar diagramas, organogramas. Subscrito, H2O é o textozinho embaixo. Subscrito. Capitular é a resposta. E versalete. Versalete é quando eu coloco o texto com letra maiúscula, mas diferenciando a maiúscula da minúscula. Pelo tamanho. Não entendi. Vamos lá, vou entrar no Word. Lá vou eu de novo para o Word. Olha comigo. Aqui eu vou digitar Renato Costa. Vou copiar e vou colocar o de baixo versalete. Olha a diferença. A caixa ficou alta, a letra ficou com formato maiúscula, mas eu consigo perceber que o R e o C estão maiores. Então, não está tudo maiúsculo, está versalete. Esse efeito é chamado de versalete. Também é muito propenso para aparecer amanhã. Mais uma. Ao texto inicialmente à esquerda foi aplicado o alinhamento justificado. Olha aí, ó. Justificado. Como é que é o atalho para alinhamento justificado? Ctrl J. E o que aconteceu com esse prossempo aqui? O que fez esse prossempo ficar com esse degradê, com essa perspectiva aí, né? Isso é chamado de word art. Então o gabarito é o que? Letra D de delta. Word art. Beleza? Saímos agora de processadores de texto, vamos falar um pouquinho sobre o Windows e segurança, né? Vamos ver as questões que estão pendentes. Vejam, a ferramenta do Sistema Operacional Windows 2012, aí esquece a versão, que impede o acesso de usuários não autorizados por meio das redes de computadores, protege a máquina de intrusos, filtrando, controlando o fluxo de dados. Isso é característica do firewall. O firewall é uma parede de fogo que vai impedir a entrada de intrusos. Então o gabarito aí é o que? Letra E. Dessas alternativas, vale destacar que a criptografia é a técnica para manter sigilo, codificação das informações, para torná-las privadas. Antivírus, o nome sugere, é um anti-malware. E anti-spyware combate só programas espiões. Vamos para a próxima. No que diz respeito ao conceito de área de proteção e segurança da informação, um termo é utilizado para designar alguns tipos de condutas fraudulentas. Uma espécie de fraude que furta dados de identidade, senhas de banco, números de cartão de crédito. O infrator utiliza informações para fazer saques. Assinale a alternativa que indica esse termo. Gente, bullying é o que criança sofre na escola, não tem nada a ver. Cooking também não existe. Sniffing é interceptação de tráfego. O gabarito aí é o quê? Letra A, phishing. O phishing é um golpe associado à fraude financeira. Sempre que a gente pensar em uma fraude financeira, você já pode associar ao phishing. Por isso o gabarito é letra A. E agora, para a gente levantar o moral, tomara que caia isso aí, ó. Qual é o nome de arquivo inválido? Existem 9 caracteres que não podem ser usados na criação de arquivos ou pastas, né?
Se eu pedir para vocês desenharem uma pessoa... Ah, pessoal, eu desenho assim, ó. Vamos desenhar o Felipe Luca. Vamos. Olha lá. Igualzinho. Felipe Luca. Perninha esquerda é a barra. Corpinho é o pipeline. Perninha da direita contra a barra. Bracinho na cintura. Sinal de menor, sinal de maior. Beijinho, 2 pontos, asterisco. Cabelinho são as aspas e o sexo é uma interrogação. Então, aqui eu tenho 9 caracteres inválidos. Esses caracteres não podem ser usados na criação de arquivos ou pastas. Então, qual o nome que não seria aceito? Você vai ter que decorar. Por isso, vale a pena lembrar do boneco. Eu posso ter hífen? Pode. Pode ter somente números? Pode. Pode ter hífen? Pode. Pode ter asterisco? Não. Por que que não? Porque ele é um coringa. A gente acabou de falar que o asterisco representa um grupo de caracteres. Então, o asterisco e a interrogação não podem ser usados porque são coringas no Windows também. Pode ter 2 extensões? Pode, prevalece a última. Ok? Gabarito, então, ficou letra D de delta. Não pode ter asterisco. E a última questão fala de localizar, mas agora no Windows. Se eu quiser localizar no Windows e colocar essa busca, o que eu estou dizendo aqui? Tem que ter qualquer coisa na frente, pode ter qualquer coisa na frente, tem que ter um caractere depois de Maria, ponto doc, e pode vir qualquer coisa no final. Então, depois de Maria, tem que ter um caractere apenas. Ó. Depois de Maria, tem uma interrogação. Depois de Maria, só pode ter um caractere. Tem que ter um caractere. Tem que ter um caractere. Só pode ter um caractere. Depois é ponto doc, não pode ser XLS. Qual é o gabarito aí? Letra C de Charlie. Veja, o doc aqui é o asterisco. Maria, 1 é interrogação. Doc X poderia ser qualquer coisa. Doc X, doc asterisco. Então o gabarito aí ficou o quê? Letra C. Galera, com isso a gente vai fechando a nossa revisão de véspera para o concurso do IBGE, baseado aí nas questões passadas da Fundação Getúlio Vargas. Acredito que da nossa revisão de hoje, alguma coisa ou muitas coisas vão aparecer na prova amanhã, estou nessa expectativa. Amanhã estarei na correção para que a gente possa trazer para vocês aí um gabarito extraoficial o mais breve possível. Então, quando vocês estiverem saindo da prova, já se liga no canal do Estratégia Concursos, que a gente vai estar trabalhando muito para oferecer para vocês um gabarito conciso, um gabarito confiável, de modo que vocês já possam ficar cientes aí do resultado que tiveram durante a prova. Muita tranquilidade, as provas da FGV são muito longas. Se você perder muito tempo numa questão, não vai conseguir fazer a prova toda. Então, procure, né, agir com tranquilidade, com sabedoria na hora de resolver as questões. Está vendo que uma questão está segurando muito? Pula, deixa ela para o final, para não se atrasar. E é isso, galera. Boa sorte, boa prova, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!